Olá, eu sou a palestrante futurista Béia Carvalho e a gente vai estar junto agora nos próximos 15 minutos. Eu vou falar de futurar para faturar. E vocês já repararam que agora não existe nenhuma frase, nenhum post, nenhuma notícia, nenhuma conversa que não tenha essa palavra, né? Futuro. Né? E por que é tão importante a gente falar de futuro, a gente refletir sobre o futuro, a gente viajar para o futuro? Porque quando a gente viaja para o futuro, a gente faz as perguntas que a gente tem que fazer sobre o presente. Porque perguntar qual foi o país que ganhou mais medalhas na Olimpíada do Japão de 2020 é uma pergunta inútil, né? É uma pergunta do passado. A minha pergunta é essa: o futuro te atropela? Eu acho que o futuro atropela todo mundo algumas vezes na vida das pessoas, não é verdade? O negócio é que nos últimos 100 dias, o futuro atropelou todo mundo, no mundo todo. E aí, tem essa frase do futurista Gerd Leonhard, que vai estar com a gente aqui no Hack in Rio também, que diz que a humanidade vai mudar mais em 20 anos do que ela mudou nos últimos 300 anos. Olha que frase poderosa. E eu resolvi dar uma atualizadinha na frase do Gerd. A humanidade mudou mais nos últimos 100 dias do que ela mudou nos últimos 100 anos. E o que isso significa? Isso significa que a gente teve que aprender um monte de coisa num tempo super limitado. E a gente aprendeu coisas que a gente estava afim de aprender e coisas que a gente não estava nem um pouco afim de aprender, como, por exemplo, limpar o banheiro. Né? Mas a gente teve que aprender a trabalhar com criança no colo. Né? E o que isso causa na gente, está causando? Né? Isso causa estafa, causa uma exaustão. Outro dia um amigo meu falou assim, eu costumo a vida inteira dormir 5 horas por dia, agora eu estou dormindo 7 horas e estou morrendo de cansaço. Todo mundo está cansado. E o que a gente pode fazer com essa informação? Se todo mundo está cansado, os nossos clientes também estão cansados. O que a gente pode pensar de produto, serviço e experiência que pode tirar um pouco do peso dos ombros dos nossos clientes? Como a gente pode inovar nesse sentido? Mudanças. As mudanças sempre tiveram no mundo, graças a Deus, né? O que mudou agora são essas 3 coisinhas, né? As mudanças, elas têm uma velocidade absurda, a tal da velocidade exponencial. Tem um alcance global e uma profundidade insuportável. Esse slide, ele foi feito AC, antes do corona. Mas se você colocar o corona aí, dá certinho, né? A velocidade do contágio é absurda, é exponencial, o alcance do contágio do coronavírus é global e a profundidade, a cada dia que passa, é quase que insuportável. Mas vamos ver uma outra combinação. A combinação de mudanças, ameaças e desconhecido. Essa conjunção também é inusitada. Como a gente viu, o alcance das mudanças é global, a profundidade é absurda e a velocidade exponencial. E o que isso causa na gente? Isso causa insegurança, isso causa desespero. Algumas pessoas ficam paralisadas, outras ficam depressivas. Se você leva isso ao limite, você tem o caos social, você tem tumultos, né? Você tem o cara que dá 10 bofetes na cara do motorista de ônibus porque ele pediu para o cara botar uma máscara. Você vê a extensão global de movimentos como Vidas Pretas Importam, que é um movimento que poderia estar globalizado há séculos atrás, mas tem essa conjunção, né? E acontece isso agora. Vou falar também das ameaças que eu aprendi aí com o Silvio Meira chamar de bombas, né? Vamos falar dessas 4 bombas. A bomba tecnológica, que tem a ver com automação, com robotização, com hackeamento.
a bomba biológica, que é a bomba que nós estamos vivendo agora, nesse momento, né, dos vírus. Tanto as bombas tecnológicas quanto as biológicas, levadas ao extremo, causam o desemprego. A gente também tem as bombas políticos-sociais, né, que aqui eu dou o exemplo do fake news, que finalmente parece que as pessoas estão entendendo a malignidade, a crueldade e a profundidade das fake news e começaram a acordar para esse fato. As fake news, levadas também ao limite, causam a distopia. E por que a gente não quer a distopia, gente? Porque a distopia é o oposto de um mundo abundante, de um futuro abundante. É isso que a gente quer. Portanto, a gente tem que combater as fake news. E, finalmente, as bombas climáticas, né? Que aqui a gente pode falar da desertificação de vários países da África, a gente falar dos tsunamis. Tivemos aqui o ciclone bomba, né? Nunca ninguém tinha ouvido falar nisso. As grandes enchentes, tudo isso tem a ver com as mudanças climáticas. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que, apesar de eu ter falado numa certa ordem, elas não têm ordem nenhuma, né? Elas acontecem quando elas querem ao mesmo tempo, o que causa mais desconforto ainda, né? E, finalmente, gente, há o desconhecido, né? O desconhecido causa sempre, gera sempre oportunistas e oportunidades. Quando você tem essa conjunção que eu estou mostrando para vocês de mudanças, ameaças e desconhecido, o desconhecido traz mais oportunistas do que oportunidades. O que é um oportunista? Ou quem, né, enxerga uma oportunidade? É o cara que tem uma visão, ele está no meio da crise, ele está no meio de uma situação absurda e ele tem uma visão. Ele tem uma visão, a partir daí ele tem um plano e age em cima daquilo. Então vamos começar com as oportunidades, com o lado bom da força, né? Vamos pegar uma grande empresa como a GE, que assim que viu essa história de pandemia, falou: opa, espera um pouco, vamos começar a produzir respiradores, né? Porque é isso que nós vamos precisar. Então, imediatamente ela começa a produzir, faz com que as máquinas girem, com que os empregadores tenham um emprego, faz um bem para a sociedade, né? Tudo junto ao mesmo tempo. Mas vamos pegar agora uma empresinha bem pequena, uma confecçãozinha, né? Que também teve uma visão. Ela olhou, viu que os pedidos pararam de entrar e falou: opa, espera um pouquinho, eu não posso entregar as minhas roupas, mas eu posso fazer máscaras e aventais. E não pensam que essa visão é uma visão muito lógica, não, gente. 3 meses depois da pandemia, muita confecção não tinha pensado por um minuto de fazer máscaras e aventais. Mas vamos lá. O desconhecido, ele vamos falar um pouco dos oportunistas, né? Então, eu gosto de falar sempre desse exemplo que eu acho um exemplo assim fantástico para mostrar toda a força dos oportunistas, que foi o dia que a Caixa Econômica Federal, na televisão, contou para todos os brasileiros qual seria a URL para os brasileiros poderem se inscrever para o seguro emergencial. Ao mesmo tempo que a Caixa estava contando a URL, centenas de URLs falsas estavam sendo jogadas na internet e também aplicativos falsos. E em 24 horas, mais de 600 mil brasileiros receberam o golpe da URL falsa, né? Uma outra coisa, uma outra visão dos oportunistas foi pensar assim: as crianças estão em casa, elas estão fazendo as tarefas na internet, então elas estão o tempo todo na internet. Então, uma ótima oportunidade para os pedófilos. Então, vocês veem como tudo parte de você, no meio da crise, ter uma visão e, a partir dessa visão, agir. Uma outra coisa do desconhecido, gente, é que, em geral,
o desconhecido ataca os desprivilegiados. E dessa vez ele atacou primeiro os privilegiados. E o que a gente viu? A gente viu que, apesar dos privilegiados serem pessoas que têm informação em primeira mão, a gente não viu as pessoas trazendo novas soluções, né? Acho que as novas soluções que a gente está vendo, basicamente, elas estão assim concentradas na história da vacina. Mas a gente vê muito pouca novas soluções corporativas e governamentais, né? A gente está vendo muito mais a negação. E aí, diante de tudo isso, né, você vira e fala, e aí, como que a gente evolui? Como que a gente dá um passo para frente, um salto para frente? A gente tem visto, como eu falei, muito pouco disso. A gente tem visto mais a irracionalidade, a negação, a atuação dos vieses cognitivos e a falta de pensamento crítico. Na realidade, a gente precisa de tudo isso ao contrário, né, para evoluir. A gente ficou com as nossas velhas certezas, né? E a gente precisa pular para o futuro. As velhas certezas não vão nos levar para o futuro. Então, eu trouxe aqui para vocês uma ideia assim heterodoxa de pensar um benchmark com os oportunistas, né? O que a gente pode reunir assim as nossas equipes e fazer um exercício do que os oportunistas têm que a gente não tem, né? A visão, como a gente já falou, né? No meio da crise, eu não me desespero, eu tenho uma visão, eu tenho ousadia, né? A gente falou de vários exemplos ousados, tenho timing, não é depois de amanhã que nós vamos fazer a URL falsa, é ao mesmo tempo que a Caixa está divulgando, né? Agilidade, eu não fico perdendo tempo com 10 mil e-mails e 10 mil reuniões no Zoom. Eu ajo, eu tenho agilidade e ação. Ou seja, a gente pode falar que os oportunistas têm esse senso de urgência. Como que a gente torna as nossas equipes, entre aspas, né, oportunistas, né? Como a gente faz surgir esse senso de urgência? E aí as pessoas me dizem assim, ai, Béia, sabe o que eu acho que vai bombar? Eu acho que vai bombar esse negócio de entrega a domicílio e educação à distância. Aí eu penso assim, lógico, vai bombar, né? Mas, gente, entrega a domicílio e educação à distância existe desde o século passado, né? Que mais que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai dar as mãos para a tecnologia para criar ambientes, para criar produtos, experiências que sejam seguras e que sejam sociais e não necessariamente físicas, né? A gente sempre tem essa coisa, essa tendência de pensar como que as coisas acontecem no mundo físico. Pode ser, mas como que a gente trata disso primeiro tendo possibilidades no mundo digital? Por quê, gente? Porque a gente já estava nesse processo da bomba tecnológica, a gente já estava indo para a automação e robotização, a gente não parou com isso, né? Só vai existir cada vez mais uma intensificação do uso e do convívio da tecnologia. E a pandemia, ela só acelerou isso, né? Botou fogo em tudo isso. A pior crise, gente, é a crise da imaginação. Porque se você estiver numa crise financeira e não tiver imaginação, você não sai dela. E aí, eu queria terminar esses nossos 15 minutinhos, passar rápido, né? Contando para vocês a quinta regra das 5 regras de ouro para se fazer um bom filme do diretor de cinema Jim Jarmusch. Eu vou ler para vocês. Nada é original. Roube de qualquer lugar que inspire ou seja combustível para a sua imaginação. Devore filmes antigos, filmes novos, músicas, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, placas de rua, árvores, nuvens, massas de água, luz e sombras. Selecione e roube apenas as coisas que falam diretamente à sua alma. Se fizer isso, seu trabalho e roubo
serão autênticos. Autenticidade é inestimável. Originalidade é inexistente. E não perca tempo escondendo seu roubo. Celebre-o se sentir vontade. E lembre-se sempre de Jean-Luc Godard. Não é de onde você pega as ideias, mas é para onde você as leva. Jim Jarmusch. Não é de onde você pega as ideias, mas é para onde você as leva. Gente, muito obrigada. Eu vou estar com vocês daqui a pouco no bate-papo pós-palestra, nesse Hacking Hill Talks. Muito obrigada pela presença.